idade, concluindo o nosso módulo de idoso. Fazer uma breve, deixa eu me consertar aqui, fazer uma breve revisão do que foi discutido na última aula. Espera aí que parou de gravar aqui. Gravando aqui no celular também. Gente, então vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que vocês vão estar assistindo essa aula. Mas, conforme eu tinha alinhado com toda a turma, eu iria encaminhar essa aula gravada com conteúdo final sobre nutrição na terceira idade, né? E na última aula, no dia 13 de novembro, nós falamos sobre as alterações anatômicas e funcionais que acometem o indivíduo idoso e os cuidados que o nutricionista deve considerar no momento da sua prescrição, a partir da necessidade de adaptações, considerando a necessidade de alterações em consistência, em densidade calórica, na oferta de alguns nutrientes, considerando as limitações no acesso, no preparo, né, e na aceitação desses alimentos por parte desses idosos. Mas quero chamar aqui também a atenção de que o processo de envelhecimento, né, ele vem mudando a partir do conceito de saúde, de longevidade, a busca constante dos indivíduos por cuidados e melhor estilo de vida, buscando exatamente a prevenção de doenças e maior longevidade, e isso eu trago exatamente para a minha prática clínica, em que alguns dos pacientes que me procuram buscam exatamente isso como objetivo inicial, né? Que é longevidade, mais do que até a própria estética, eles querem saúde. Claro que a estética ela é muito importante, mas já se entende que estética e saúde, por vezes, podem não caminhar juntas. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, falando sobre a nutrição na terceira idade, né, considerando essas alterações anatômicas e funcionais, eu compartilhei com vocês 2 artigos, que é importante que vocês leiam, e aqui eu reforço, que falam exatamente dessas alterações, desde a boca, da cavidade oral, né, até o intestino, o trânsito intestinal desse indivíduo, as alterações na produção de enzimas, os fatores que expõem esse paciente ao maior risco nutricional, e que nós precisamos nos atentar. Então, por favor, leiam esse material, porque isso vai ajudar muito na fundamentação teórica da prescrição de vocês, na justificativa dessa prescrição de vocês que eu vim discutindo durante todo o semestre, tá? E aí nós falamos na aula passada, e eu vou estar retomando aqui, sobre a definição das necessidades energéticas, da necessidade energética total desse indivíduo idoso. E aí nós temos algumas equações de predição, não está passando por quê? Algumas equações de predição que fala que nós podemos estar utilizando, estar adotando até para essa estimativa, tá bem? Então, nós temos a primeira equação de predição, que é proposta pela Asdruz, e essa é uma equação que nós utilizamos para indivíduos adultos também, porque ela é proposta a partir de 19 anos de idade, e ela considera variáveis como idade, fator atividade, peso e a estatura, tá? Diferindo por gênero. Então, existem as equações para indivíduos a partir de 19 anos do sexo masculino e indivíduos a partir de 19 anos do sexo feminino. Chama atenção que, ao ser definido o fator atividade, prestem muita atenção aos jogos de sinais, maior, menor, maior igual, menor igual, para que vocês possam adotar o fator atividade correto. Então, por exemplo, o indivíduo sedentário, né, para o fator atividade, então, uma mulher com 65 anos, a gente vai estar estimando a necessidade nutricional dela, e ela é sedentária. Então, a primeira pergunta que eu faço, já avaliou o estado nutricional? Né? Então, assim, o peso, a relação peso para altura, que é o IMC, como é que vocês classificam esse estado nutricional? Está dentro da normalidade, da faixa de adequação, ou seja, para idoso, de 22 a 27 calorias por quilo de peso? Se sim, vocês vão estar utilizando o peso atual, porque o objetivo de vocês é manter o adequado estado nutricional. Mas, se essa paciente, ela está com baixo peso, ou seja, essa paciente idosa está com baixo peso e IMC menor que 22, ou até mesmo ali muito próximo de 22, então 22,5, 22,7, está muito próximo do 22, eu traria ela mais para uma zona de maior segurança, tá?
Então, eu trabalharia aí, no caso, com um peso desejado, tá? E aí eu queria chamar a atenção aqui que estando ela com baixo peso, por exemplo, o IMC de 18, o IMC de 19, por exemplo, eu vou estar trazendo ela para a faixa de normalidade. Mas aí qual seria o peso ideal? Que é diferente. O peso ideal eu vou calcular considerando ali um IMC de 24 calorias por quilo de peso. Então, qual peso seria ideal para que ela alcance esse IMC de 24? Tá? Então, se ela está com IMC de 18 para 24, ela vai ter que ganhar muito peso em pouco tempo. E isso não é o ideal, né? Principalmente para idoso, porque aí eu vou ter que oferecer muita caloria, muito volume de dieta, e ele pode não tolerar. Então, o ideal é que a gente vá promovendo esse ganho de peso de forma gradual, porém constante, né? E aí, nesse caso, eu vou estar trabalhando com o peso desejado para cada etapa do acompanhamento, até que ela alcance esse peso ideal, que a gente vai estar propondo a partir desse IMC, que a gente vai estar definindo ali como ideal para ela, ok? Então, presta muita atenção nisso aqui, porque qual é o peso que eu vou considerar para o cálculo do VET? Depende do estado nutricional, depende de como você classificou o IMC desse paciente, tá certo? Lembrando que o valor de adequação para o indivíduo idoso a partir de 60 anos deixa de ser 18,5 a 24,9, que é o intervalo de normalidade do adulto, e passa a ser 22 a 27 calorias por quilo de peso, que é a faixa de adequação para o idoso. Sandra, e por que esse valor mudou? Mudou por conta dessas alterações, mudou por conta da maior exposição ao risco nutricional desse paciente idoso. Então, ele é muito mais propenso à perda das reservas corporais do que o indivíduo adulto, tá? Então, a gente precisa trazer ele para uma outra faixa, afastando ele desse risco de desnutrição, tá? E aí, temos agora uma equação de predição proposta pelo Instituto de Medicina, também no ano de 2022. Perceba que essa equação de predição, ela já calcula a taxa metabólica basal, que multiplicado ao fator atividade, a gente alcança o VET. Então, muita atenção nisso, porque alguns alunos se atrapalharam na V1, calcularam apenas o GEB, calcularam apenas a taxa metabólica basal, né? E entenderam que aquilo ali era o VET. Não, não é o VET, tá? As DRIs é uma equação única. Dentro dessa equação já existe o fator atividade. No caso do Instituto de Medicina, não. Ele te dá a equação necessária para que você alcance o gasto energético total, que nesse caso aqui é a estimativa da necessidade energética, que é o EER, que é uma sigla em inglês, significa estimativa da necessidade energética, em português, traduzindo, tá? E depois que eu alcanço esse valor, né, essa estimativa da necessidade energética, eu vou multiplicar pelo fator atividade. E no caso do Instituto de Medicina, o fator atividade que ele considera aqui, ele vai classificar em sedentário, baixo, ativo e muito ativo, certo? Geralmente o indivíduo idoso, ele vai estar ali entre o sedentário e o ativo. Existem idosos muito ativos? Sim, mas eles são a grande maioria? Não. Então, por isso que é importante a gente poder avaliar a individualidade, tá certo? Então, aí vai depender muito de cada indivíduo que vocês vão estar avaliando. Preste atenção que pelo Instituto de Medicina, a equação de predição para o cálculo da estimativa da necessidade energética, ele vai considerar ali, eu botei uma seta aqui para vocês, a partir dos 19 anos ou mais, tá? Ele vai diferenciar entre sexo masculino e sexo feminino, então tem uma equação, e perceba que nas duas equações ele vai considerar as mesmas variáveis. Fator idade, fator atividade, peso e estatura. Estatura, nesse caso aqui, também em metros, assim como nas DRIs, tá? E aí, calculei essa estimativa, que é a taxa metabólica basal, e eu vou multiplicar pelo fator atividade, certo? No caso dos indivíduos idosos, eu vou considerar, por exemplo, se for sedentário, seja ele sexo masculino ou feminino, 1,1 se for uma atividade mais baixa ou uma atividade leve, 1,1 se for masculino, 1,12 se for 1,11 se for masculino e 1,12 se for do sexo feminino e assim sucessivamente, ok? Com relação a uma outra equação de predição que nós podemos estar utilizando, ele pulou aqui da OMS, temos aqui no caso da OMS, né, que também considera
o gasto energético total, né, o cálculo, a predição, a estimativa da necessidade energética total, ele considera também taxa metabólica basal multiplicado pelo fator atividade. Neste caso, a gente vai considerar, pela equação de predição da Organização Mundial de Saúde, 1985, a gente vai estar considerando, a partir dos 60 anos, ele traz também fazendo essa diferenciação entre gênero, né? Então, sexo masculino e sexo feminino, considerando aqui como variáveis peso e estatura e multiplica pelo fator atividade. Então, eu vou considerar ali 8,88 vezes o peso. Que peso, Sandra? Depende do estado nutricional do seu paciente. Se ele tiver eutrófico, peso atual. Se ele tiver com baixo peso ou até mesmo com sobrepeso, aí a gente vai ter que considerar o peso, talvez ali naquele caso, o peso desejado, tá certo? Então, muita atenção nesse caso aí. Traz ele sempre para a faixa de normalidade, para uma zona mais segura para esse paciente. E nunca promova uma perda de peso muito rápida ou um ganho de peso muito rápido, porque isso vai expor o seu paciente a um risco também, um risco nutricional. Se for um ganho de peso muito rápido, muito difícil, porque ele vai ter que tolerar grandes volumes de refeições e alguns desses pacientes podem não tolerar. Se for um paciente com sobrepeso, obesidade, você desejar trazer ele em uma única prescrição, promover uma perda de peso de 8, 9, 6 quilos, para um paciente que é frágil, que já é exposto a outras variáveis, que está exposto a outras variáveis que o coloquem em condição de risco nutricional, você pode estar potencializando esses riscos. Então, muito cuidado. Essa variação de peso, ela precisa acontecer de forma gradativa, tá bem? No caso aqui, podemos também considerar o fator atividade, ou desculpe, o método prático, como um método de predição para a estimativa dessa necessidade energética total do paciente idoso, e aqui, no caso, ele considera, por essa referência, ele traz que indivíduos a partir de 51 anos, seja ele sexo masculino ou sexo feminino, a gente vai estar considerando 30 calorias por quilo de peso, tá? Então, 30 calorias vezes o peso. Que peso, Sandra? Vai depender do estado nutricional do seu paciente. Então, muita atenção. Eu preciso calcular o IMC. Então, como é que eu calculo o IMC? Peso dividido pela altura ao quadrado. O resultado que der, eu vou classificar. Se for esse resultado estiver entre 22 e 27 calorias, ou desculpe, quilos por metro quadrado, eu vou classificar esse indivíduo como eutrófico. Qualquer valor acima ou abaixo, eu preciso entender aquela tabela que eu disponibilizei para vocês na aula passada para classificação desse estado nutricional. Se sobrepeso, se obesidade, se baixo peso. Então, muita atenção, revisa o slide, porque vocês precisam saber disso, tá certo? Para vocês não cometerem falhas na avaliação, porque erraram no IMC, erraram na classificação do IMC. Então, se eu não sei interpretar o IMC, eu não vou acertar na definição do VET, aí eu acabo errando toda a questão, tá bem? Então, muita atenção com relação a isso. Bem, calculei o VET, né? E aí a gente vai ter aquele mesmo processo. Eu vou escolher vou calcular o VET a partir de 3 equações de predição, vou selecionar o melhor VET, e aí, para o nível da disciplina que vocês já estão, a gente vai considerar o seguinte. Bem, meu paciente, ele consome atualmente 1.800 calorias. Mas 1.800 calorias é o suficiente para manter o adequado estado nutricional? Ele está com peso adequado para a altura? Se sim, eu vou considerar que 1.800 está atendendo às necessidades energéticas dele. Mas se ele está consumindo 1.800 calorias e o MC dele está abaixo e ele está vindo com um histórico de perda de peso progressiva, eu não vou considerar que 1.800 calorias é o ideal para ele. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar o recordatório alimentar, a ingestão calórica habitual desse paciente como uma justificativa para a adoção do VET. Ah, eu utilizei as DRIs porque o valor das DRIs está próximo ao que ele consome habitualmente. Sim, mas o que ele consome habitualmente está adequado para ele? O que ele consome atualmente mantém ele num bom estado nutricional? Se sim, ok. Se a resposta for não, não compare. Não utilize dessa ingestão calórica habitual como parâmetro para você selecionar o resultado da equação de predição.
Porque aí você vai ter que dizer, não, se ele está consumindo 1.800, ele está com baixo peso e eu quero promover um ganho de peso, então eu já não vou adotar a equação que se aproxima a esse valor. Eu vou adotar uma equação que vai oferecer um pouco mais de caloria, porque meu objetivo é que ele venha ganhar peso. Tudo bem? Entendido aí, gente? Então, calculei o VET, calculei esse VET, eu vou distribuir o valor energético total pelo total de refeições. Então, presta atenção aqui. Quantas refeições você está propondo na sua prescrição? Então, o adequado é que esse paciente venha consumir de 4 a 6 refeições. Então, se você prescreve de 4 a 6 refeições, ou o indivíduo realiza de 4 a 6 refeições, a gente diz que essa dieta é classificada com fracionamento adequado. Se eu ofereço menos de 4 refeições, eu digo que esse fracionamento está reduzido, tá certo? Então, muita atenção com relação a isso. Se o indivíduo consome mais do que 6 refeições ao dia, é um fracionamento aumentado. E aí, presta bem atenção nisso aqui. Ah, eu preciso oferecer mais caloria, então eu tenho que oferecer um número maior de refeições. Não necessariamente. Você pode atender o valor energético total oferecendo 4 refeições. Só que para isso você vai pensar em caloria. Em quantas calorias você vai oferecer por grama do alimento. Que aí eu estou falando em volume, né? Então, quando eu faço a relação grama por caloria, é um quociente que permite a gente classificar o volume dessa dieta, o volume dessa refeição. E quando eu tenho um volume, grama, dividido pela caloria igual a 1, eu classifico essa dieta como volume normal. Quando eu tenho esse quociente, grama, dividido por caloria, e esse resultado dar maior que 1, eu digo que essa dieta tem um volume aumentado. E quando eu tenho o quociente grama por caloria menor do que 1, eu digo que que essa dieta é classificada com volume reduzido. Então, muita atenção com relação a isso. Eu não preciso necessariamente aumentar o fracionamento para oferecer mais calorias. Eu posso manter um fracionamento adequado e ajustar o volume. Talvez eu tenha que oferecer um volume maior, não sei. Talvez eu tenha que oferecer um volume normal, mas com uma densidade calórica maior. E aí eu vou pensar em estratégias nutricionais que promovam o aumento dessa densidade. E aí, por exemplo, a gente falou na sala que o nutricionista gosta muito de utilizar azeite de oliva, né? Então, TCM, triglicerídeo de cadeia média, o óleo de coco, o azeite de oliva, para aumentar a densidade calórica dessa preparação e atingir a caloria que a gente precisa. Agora, muita atenção, porque eu não vou abrir mão da qualidade da refeição. E a gente vai estar falando isso mais para frente, tá bem? Eu estou falando aqui, por enquanto, em calorias. Então, se eu tenho uma dieta de 4 refeições, 5 refeições ou 6 refeições, eu vou estar distribuindo o valor energético total pelo total de refeições. Lembrando que, ao distribuir, a soma do percentual de cada refeição tem que somar 100%. Então, muita atenção com relação a isso. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é as grandes e as pequenas refeições. As grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar, e as pequenas refeições, os lanches, que aí são colação, lanche da tarde e ceia. Então, jamais eu vou considerar um percentual no lanche maior do que no café da manhã. Não é o ideal, tá certo? Então, eu vou estar oferecendo ali café da manhã em torno de 20 a 25%, a depender do número de refeições. Os lanches, eles vão variar de 5 a 15%, a depender do número de refeições. O almoço vai variar, o almoço e o jantar, mas assim, mais ou menos ali o almoço vai estar variando de 30 a 40%. E aí pode chegar de 35% a 40%, a depender do número de refeições. E o jantar vai variar de 30% a 40%, quando a gente pensa em oferecer 4 refeições ao dia. Mas se eu for oferecer 6 refeições ao dia, esse percentual pode diminuir, vai ficar de 15% a 25%. Então, muita atenção nisso, tá? Que é muito importante. Até para você não oferecer grandes concentrações de refeições, grande concentração de volume, de caloria, em uma única refeição, né? Então, o paciente tem muita comida no almoço e praticamente não come. Isso não é o ideal, tá certo? O ideal é que a gente distribua de forma regular, de forma equilibrada, esse valor energético total, respeitando o que deve ser considerado como grande refeição e o que deve ser considerada como pequenas refeições, ok?
E aí, com relação à distribuição dos macronutrientes, a gente segue as mesmas recomendações, as mesmas diretrizes com relação ao indivíduo idoso, mas eu quero chamar, ou desculpe, ao indivíduo adulto, mas eu quero chamar aqui a atenção para o idoso, no sentido que, com relação a carboidratos, a gente vai estar oferecendo ali mais ou menos de 50% a 60% do valor energético total na forma de carboidratos, priorizando os carboidratos complexos, tá? Porque os carboidratos complexos, ele traz como benefício, auxilia no controle glicêmico, auxilia na maior oferta de fibras, que a gente vai estar discutindo também, e a gente falou já na aula passada sobre a importância das fibras e de uma adequada hidratação para a saúde intestinal desse idoso, né? Que com o processo de envelhecimento, o tônus muscular desse idoso, ele vai reduzir, e isso vai impactar diretamente na movimentação das alças intestinais, ou seja, no peristaltismo, no ritmo intestinal desse idoso, colocando ele em condição de constipação, de ritmo intestinal lento, tá certo? Então, as fibras, elas podem ser oferecidas na forma também dos carboidratos complexos. Então, nessa prescrição, priorizar esses carboidratos complexos. Mas aqui eu chamo a atenção também da forma que você vai apresentar esses carboidratos complexos, né? Quais são as principais fontes de carboidratos complexos? Então, nós temos os tubérculos, então, aipim, inhame, são alimentos mais duros. Então, a gente precisa pensar no tempo de cocção, tem alguns, dependendo da raiz, né, dependendo do aipim, tem aqui conhecido aqui em Salvador como aipim manteiga, que é aquele que fica bem molinho, mas muito cuidado com as fibras, com os fiapos, né? Então, muito cuidado nessa seleção na hora de oferecer para o idoso. Oferecer esse carboidrato complexo, no caso, o inhame, mais amassadinho, né, para facilitar. E isso depende muito de idoso, porque vai ter idoso que vai conseguir consumir na consistência mais branda, tá? Consistência normal, e vai ter idoso que não vai conseguir, que vai precisar realmente de que seja realizado algumas adaptações nessa consistência, mas eu chamo a atenção aqui de alguns cuidados que devem se atentar na hora de oferecer e preparar esse alimento, tá bem? Com relação a ainda carboidratos, nós devemos classificar essa dieta também a partir da relação grama por quilo de peso. Então, quero chamar a atenção aqui que, por vezes, alguns alunos têm se atentado apenas ao percentual. Aí classifica a dieta como normoglicídica porque ofereceu 60% do VET. Mas quando vai fazer a relação grama por quilo de peso, percebe precisa se atentar que essa quantidade em grama por quilo de peso deve ficar entre 4 e 7. Então, se eu estou oferecendo, a depender do peso do paciente, fiz a divisão ali da grama total de carboidrato pelo peso e encontrei 3,5, mas mesmo oferecendo 60%, eu não posso dizer que essa dieta é dieta normoglicídica. Ela é normoglicídica por percentual, mas quando eu considero grama por quilo de peso, ela é hipoglicídica. Então, muita atenção, tá? Quando vocês forem calcular essa dieta e distribuir esses macronutrientes, tanto o percentual quanto a relação grama por quilo de peso, ela necessita estar dentro dos valores recomendados, tá bem? No caso, carboidrato, em se tratando da relação grama por quilo de peso dia, deve ofertar de 4 a 7 gramas por quilo de peso. Que peso, Sandra? O peso que vocês utilizaram no cálculo do VET a partir do estado nutricional e da classificação desse IMC do seu paciente. Tudo bem? No caso dos lipídios, a gente vai estar oferecendo também para esse indivíduo idoso de 1 a 2 gramas por quilo de peso, ideal que seja 1. Qualquer valor, grama por quilo de peso. Qualquer valor abaixo de 1, vocês vão classificar essa dieta como hipolipídica. Qualquer valor acima de 2, ela é hiperlipídica. Então, o ideal, considerando o processo de envelhecimento, né, e os riscos relacionados à saúde cardiovascular desse idoso, e aí vocês vão ver isso nas disciplinas seguintes, no avançado do curso de nutrição, vocês vão ver que a gente precisa selecionar as fontes de gorduras justamente para mitigar, reduzir os riscos relacionados à saúde, aos riscos relacionados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ou seja, precisa promover a saúde cardiovascular. E aí é que a gente chama a atenção das gorduras monoinsaturadas, das gorduras poliinsaturadas, em detrimento das gorduras saturadas e trans, que a gente não deve oferecer, não deve colocar como uma prioridade na oferta da alimentação desse paciente idoso, tá? Em se tratando de percentual, não está aqui nesse slide, eu acho que está no slide seguinte, a gente vai estar também trabalhando o percentual de lipídios ali em torno de 20 a 30% do valor energético total. E aí,
E qual foi a dica que nós demos, né? A gente vai calcular primeiro carboidrato, proteína, e a diferença que der para atingir os 100% é a oferta de lipídio que a gente vai estar oferecendo ali para o nosso paciente, né? Muita atenção aqui também com relação a proteínas, por conta dessa fragilidade, dos riscos nutricionais que esse idoso está exposto. As referências, elas trazem que as recomendações de proteína para idoso devem ficar de 0,8 a 1. Mas as referências mais atuais já trazem que a gente pode oferecer de 1 a 1,2 grama por quilo de peso de proteína para esse paciente idoso, visando justamente a manutenção da massa muscular, que nós falamos na aula passada que com o avançar da idade, no processo de envelhecimento, o indivíduo ele tende a perder muito mais massa muscular, né? Então, com a perda da massa muscular, ele acaba se tornando a maior risco, né, de desenvolvimento de episódios de quedas, por exemplo, tá? Então, existe uma maior fragilidade da sua condição nutricional. Então, eu trouxe isso aqui, aí tem o valor, né, se formos considerar também em percentual de proteína, mas aí eu chamo a atenção das recomendações apresentadas pelas DRIs, da Braskem, né, que em 2019, que já traz que em se tratando de pacientes idosos, a gente pode estar considerando de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso, justamente visando a preservação dessa massa muscular. Com relação a lipídios, que foi o que eu já tinha me antecipado, né? A depender das diretrizes, a gente vai estar oferecendo de 20% a 30%, mas aí vocês vão adotar a diretriz que melhor julgar na sua prescrição, podendo oferecer até 35% do VET. E aí, quem é que traz essa recomendação é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2005, e as DRIs, 2002. Bem, chamando a atenção aqui para os ácidos graxos, que eu já falei, né, que deve ser oferecido ali no máximo, menor, na verdade, menos que 10% do valor energético total desses lipídios na forma de gordura saturada, saturada, no caso das gorduras monoinsaturadas, menor ou igual a 20%, gorduras poliinsaturadas menor ou igual a 10%, tá bem? E aí, aquela questão que eu falei, né, que muitas das vezes a gente lança a mão dos lipídios, e aí os lipídios insaturados, os ácidos graxos insaturados, visando justamente no aumento da densidade calórica dessa dieta, tá? Com relação à necessidade hídrica, nós já falamos também sobre a importância de estarmos identificando sinais de desidratação nesse idoso, e eles são propensos a essa questão de desidratação, então muita atenção. O indivíduo idoso ele perde a percepção de sede, e é uma condição neurológica, tá? Então, os receptores, há uma diminuição do número desses receptores, isso dificulta a percepção de sede desse idoso. Então, a recomendação a partir de 55 anos, de 55 a 75 anos, é de 30 ml por quilo de peso, e para indivíduos acima de 75 anos, fica ali em torno de 25 ml por quilo de peso. Chama atenção que essa água, essa ingestão hídrica, para essa ingestão hídrica, a gente deve estar levando em consideração a água metabólica, a ingestão pura e o total de líquidos na forma de alimentos, né? Que nós já trouxemos em sala e praticamos isso. Então, a água metabólica, ela vai ser calculada considerando exatamente a coluna, na distribuição de macronutrientes, vocês vão encontrar ali a coluna grama-dia, lembra? Então, o total de carboidrato que vocês estão propondo ali na dieta de vocês, então eu estou propondo oferecer 300 gramas de carboidrato. Então, vai ser 300 gramas e vou multiplicar por 0,6 para que eu encontre a água metabólica oriunda da oxidação dos carboidratos. No caso, o total de proteínas em gramas, eu vou multiplicar por 0,42 ml, ou 0,42, porque eu quero encontrar o total em ml da água metabólica que será oriunda a partir da oxidação das proteínas. E no caso dos lipídios, o total de lipídios em gramas, eu vou multiplicar por 1,07, exatamente para que eu possa encontrar o total em ml da água que vai ser oriunda, da água metabólica que vai ser oriunda da oxidação desses lipídios, tá certo? Então, isso é água metabólica. Quando eu falo líquidos totais, é do total que eu estou oferecendo para o meu paciente na água metabólica, ingestão de água, a ingestão líquida de líquidos, né? E
a ingestão de água pura e a ingestão de preparações na consistência líquida, esse total, quanto de líquidos totais eu estou oferecendo a esse meu paciente idoso? Então, vou calcular a necessidade hídrica. Dessa necessidade hídrica, eu vou considerar, vou somar ali também, eu vou considerar quanto de água metabólica, quanto de líquidos eu estou oferecendo na forma de preparações líquidas nessa dieta. E aqui eu incluo chá, água de coco, sucos, a própria água, tá certo? Então, chama aqui a atenção que no caso do idoso, a gente precisa estar ofertando sempre líquidos para esse idoso. A gente não espera o idoso pedir água, porque se a gente for esperar, realmente vai ser difícil ele chegar a ter essa percepção de sede. Para ele sentir sede é porque ele realmente já está com um nível de desidratação mais alto, tá? Então, muita atenção nisso. Quais cuidados devem ser tomados, então, nessa terceira idade, né? Qual a importância dos micronutrientes, que foi o que eu falei. Então, a gente não vai estar se atentando apenas à caloria, a gente tem que pensar em qualidade nutricional. Então, falamos até aqui sobre macronutrientes, falamos muito de calorias, falamos de proteína, a importância da atenção sobre a oferta dessa proteína e dos lipídios e dos carboidratos, mas vamos falar aqui um pouco sobre os micronutrientes nessa terceira idade. Quando a gente fala sobre micronutrientes, a gente fala de DRIs. Então, se eu só estou falando em prescrição de um indivíduo, eu vou considerar os valores de ingestão propostos pela RDA e, na ausência da RDA, pela AI, tá? Dentro das DRIs, eu tenho ainda a EAR e a UL. A UL é o nível máximo de ingestão, que a gente não deve considerar como valor para prescrição, é o nível máximo, tá? Mas, em se tratando de indivíduo, eu vou considerar a RDA porque ela vai ser um valor que vai atender ali 97 ou 98% da população, do indivíduo, das necessidades nutricionais do indivíduo sadio. Quando eu falo em população, eu falo em gestão média. Então, eu estou falando dos valores propostos de ingestão média para uma população que é divulgado a partir da EAR. Então, não confundam isso, tá bom? Não confundam isso. Então, se eu estou falando de um indivíduo, eu vou considerar pela tabela das DRIs qual o valor de ingestão do indivíduo. E aí eu vou prestar atenção se é RDA ou se é AI, né, que tem divulgado, a partir da faixa de idade, a partir do gênero. Eu vou estar considerando isso e vou estar lá definindo a quantidade que é recomendada de ingestão diariamente para esse indivíduo. Mas aqui eu chamo a atenção de alguns principais micronutrientes que nós já vimos a partir das alterações anatômicas e funcionais, que essas alterações irão expor esse paciente ao maior risco de deficiência, de carências nutricionais, principalmente de cálcio, de ferro e de vitamina B12. Então, aqui revisando, por exemplo, durante o processo de envelhecimento vai haver uma atrofia gástrica, e essa atrofia gástrica vai favorecer uma menor secreção de uma glicoproteína conhecida como fator intrínseco. E a menor secreção dessa glicoproteína vai comprometer a biodisponibilidade, a absorção da vitamina B12, que é uma vitamina hipossolúvel, uma vitamina essencial, né? Muito importante para a formação de novas células sanguíneas, por exemplo. Então, ela é muito importante para a saúde desse idoso e a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. No caso do ferro, principalmente o ferro de origem vegetal, que é o ferro não M, no processo de envelhecimento, a biodisponibilidade dele diminui ainda mais por conta da condição de hipocloridria. Então, o idoso ele passa a secretar menos ácido clorídrico. Então, o pH gástrico menos ácido vai comprometer ainda mais a biodisponibilidade desse ferro, tá? O zinco, muito importante, né? Porque o zinco, ele tem uma participação direta, não muito importante para a terceira idade. Eu acho que o zinco, ele se faz importante, acho não, ele se faz importante em todas as fases da nossa vida, né? Ele tem uma participação direta no processo de divisão e diferenciação celular. Então, no caso dos idosos que estão expostos, por exemplo, maior risco de feridas, de cirurgias, de lesões, né? Então, a reparação tecidual se faz importante e o zinco tem uma participação muito importante sobre esse processo de diferenciação e divisão e diferenciação celular. Então, o processo de cicatrização se faz quando o indivíduo ele apresenta um bom estado nutricional para esse micronutriente.
No caso do cálcio, nós sabemos que o cálcio tem relação direta com a saúde óssea. E no processo de envelhecimento, nós perdemos massa óssea. Então, é muito importante essa reposição, é muito importante mantermos os níveis adequados de cálcio, né? O bom estado nutricional desse micronutriente no nosso corpo. Porém, esse cálcio, ele é melhor absorvido em pH ácido também. Então, em condição de hipocloridria, tá? Em condição de hipocloridria, isso também vai comprometer a biodisponibilidade desse cálcio. E aí a gente chama atenção para uma vitamina, que é a vitamina D, que tem participação direta na biodisponibilidade desse cálcio, mas aí a gente vai ver lá em Dieto 2 que, por conta da idade, alguns dos idosos podem apresentar, por exemplo, alteração na função renal. E a alteração dessa função renal vai comprometer a ativação da vitamina D. Então, a gente precisa ficar muito atento à condição nutricional, aos níveis séricos de vitamina D no indivíduo idoso. Então, a melhor oferta, né? Então, nesse caso, a alimentação ela não é considerada a melhor fonte de vitamina D. Nesse caso, se faz necessário o banho de sol, tá certo? Um banho de sol para atender às necessidades nutricionais, a síntese e a ativação dessa vitamina. No caso da vitamina A, é uma vitamina, assim como a vitamina D, é uma vitamina lipossolúvel, é uma vitamina que tem uma relação direta com o sistema imunológico do indivíduo, com a saúde da pele, tá? Então, a vitamina A, ela é muito importante na terceira idade, exatamente para manter uma boa resposta imunológica, para manter também esse processo, junto com o zinco, esse processo de favorecer a cicatrização de feridas e lesões, por exemplo, tá certo? E a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, que tem uma participação direta ali na melhora da biodisponibilidade do ferro não M, especialmente, do ferro não M, que é o ferro de origem vegetal. Porém, em condição de hipocloridria, a vitamina C, ela também depende de um meio ácido, né? Para que a sua função com relação à biodisponibilidade do ferro, ela seja contemplada, e a gente discutiu isso na aula passada, tá? Então, com relação às vitaminas hidrossolúveis, falamos da vitamina C, mas eu quero falar aqui, e sim, e com relação às principais fontes de vitamina C, nós temos as frutas cítricas, né? E aí eu quero chamar a atenção porque muitos dos idosos, eles vão apresentar sensibilidade na cavidade oral. Muitos deles podem não tolerar frutas muito ácidas, tá? Outro ponto, muitos dos idosos, por ausência de algumas peças dentárias, se fará necessária a adaptação da consistência dessa dieta. E a vitamina C é uma vitamina extremamente sensível. Então, o processamento que é submetido a esse alimento já vai favorecer a perda de vitamina C. Então, pelo fato da gente descascar uma laranja e cortar essa laranja, eu já estou perdendo vitamina C. Se eu bato essa laranja num processador, num mixer, num espremedor de frutas, por exemplo, eu estou perdendo vitamina C. Então, quanto mais processado for esse alimento, maiores serão as perdas com relação a essa vitamina. Então, muito cuidado. Porque, por exemplo, suco, a gente não deve preparar o suco no dia e oferecer durante todo o dia para esse idoso. O ideal é que eu prepare e ofereça, para a gente poder garantir uma maior oferta dessa vitamina, tá certo? Em se tratando de vitaminas do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis, eu seleciono algumas aqui, especialmente as vitaminas B1, B2, B3, B6, B9 e B12. As vitaminas B1, B2, B3, que é a tiamina, a riboflavina e a niacina, são vitaminas que têm participação direta com o metabolismo energético. Então, se eu quero promover longevidade, vitalidade, na verdade, vitalidade, energia, disposição para esse idoso realizar suas atividades, eu tenho que pensar nas vitaminas do complexo B, eu tenho que pensar nas vitaminas B1, B2, B3, por exemplo, tá? Porque elas estão diretamente relacionadas ali no ciclo de Krebs, na produção de energia. Então, é muito importante que essas vitaminas sejam ofertadas através da alimentação. Por isso, atenção, né? No momento que vocês forem propor um cardápio, propor uma prescrição, quais são as fontes desses nutrientes, tá?
Vitamina B6, B9 e B12 são vitaminas também muito importantes, vitaminas do complexo B, vitaminas que estão diretamente relacionadas à formação de células sanguíneas, por exemplo, tá? A vitamina B6 está diretamente relacionada à síntese de proteína, então ela é muito importante nessa fase da vida em que o indivíduo perde massa magra com facilidade, tende a consumir menos proteína, né? Então a gente adequando a proteína, adequando o peso e adequando a oferta de vitamina da piridoxina, por exemplo, que é a vitamina B6, a gente também já favorece a manutenção dessa massa magra, por exemplo, tá certo? Vitamina B9, conhecida como ácido fólico, né? E vitamina B12 são duas vitaminas que estão diretamente relacionadas à saúde, à formação de novas células sanguíneas, tá certo? Então, o indivíduo ele pode desenvolver, por exemplo, uma anemia, mas não por deficiência de ferro. Ele pode desenvolver uma anemia por deficiência de ácido fólico ou deficiência de B12, tá? Que é muito importante a gente saber interpretar, não é a pauta da aula de hoje, mas é muito importante sabermos interpretar os exames laboratoriais para justamente confirmar se essa anemia é uma anemia carencial, né? Se é uma anemia por carência nutricional de ferro, no caso, uma anemia microcítica, ou uma anemia macrocítica, se ela for uma anemia causada por deficiência de ácido fólico ou B12, tá certo? Aqui eu trago uma das principais fontes, né, das vitaminas hidrossolúveis, e aí nós temos as frutas, os legumes, nós temos os cereais também, as verduras no caso, e aí lembrando que o Guia Alimentar da População Brasileira nos traz que essa alimentação, nessa alimentação a gente precisa oferecer no mínimo 3 porções de frutas durante o dia e 3 porções de legumes de verduras durante o dia, tá? Então, muita atenção com relação a essa seleção e essa montagem da refeição, de forma que você consiga oferecer adequadamente ao seu paciente. A deficiência da vitamina C, ela causa o que nós conhecemos como escorbuto, que é os sinais e sintomas de deficiência, por exemplo, um que é bem característico é o sangramento da gengiva, tá? Que é diferente de gengivite, tá certo? Mas a deficiência de escorbuto, ela se dá, por exemplo, por dificuldade de mastigação, que foi a questão que eu falei, pela própria sensibilidade dessa vitamina. Então, se o indivíduo tem dificuldade de mastigação, eu preciso processar mais esse alimento, eu acabo perdendo mais essa vitamina, né? A própria sensibilidade da cavidade oral acaba fazendo com que esse paciente não aceite alimentos muito ácidos, né? Pacientes que têm a prática do tabagismo é um fator de risco para deficiência de vitamina C, síndrome de má absorção, pacientes politraumatizados, pacientes com lesões, com feridas na pele, são pacientes com maior risco de deficiência de vitamina C. E a carência dessa vitamina causa no indivíduo, por exemplo, anemia, prejuízo na cicatrização, né? Nós sabemos que a vitamina C, ela participa do processo de síntese de colágeno, então ele também está diretamente relacionado a esse processo de cicatrização, manifestações hemorrágicas, e aí vem a questão de formação de placas vermelhas no corpo, conhecido como petecas e esquimoses, né? O próprio edema, eritemas, queratização folicular, dor de cabeça, que é a cefaleia, fraqueza muscular intensa. Então, muita atenção no momento de atender esse paciente, né? Aos sinais e aos sintomas. Então, a questão da escuta ativa desse paciente, relatar, registrar tudo que o paciente traz como relato, para que possamos fazer um estudo e identificar possíveis carências nutricionais a partir desse recordatório e confirmar, né, a partir, tá certo? Porque a gente não consegue, por exemplo, confirmar a carência ou excesso de vitamina C pelo exame, por exemplo. O exame de vitamina C, ele nos dá uma condição aguda. Então, por exemplo, se o indivíduo ele consumiu ontem uma grande quantidade de vitamina C e faz hoje o exame, por exemplo, ele vai detectar um nível elevado. Se ontem ele não atingiu a recomendação diária de vitamina C, ele pode dar no exame de hoje os níveis mais baixos. Então, é uma condição que está muito relacionada à ingestão atual. Ela não está relacionada ao status, ao perfil nutricional dessa vitamina, tá? Então, alguns profissionais têm feito a interpretação de forma equivocada, solicitando esse exame na tentativa de avaliar a condição, as reservas nutricionais de vitamina C, tá? Não, aqui é só uma observação mesmo. No caso da vitamina B1, conhecida como tiamina, a deficiência dela é conhecida como beriberi, beriberi, beriberi,
Os sinais e sintomas relacionados à deficiência são sintomas cardiovasculares, rigidez, câimbras em membros, câimbras musculares, principalmente em membros inferiores, por exemplo, edema de face, edema nas extremidades. Então, perceba que tanto a vitamina C quanto a tiamina, por exemplo, ele causa edemas, né? E às vezes a gente está ali, ó, tá endemasiado, tá retendo muito líquido, porque está consumindo muito sal, e às vezes pode estar relacionado também a outras carências nutricionais, tá? Então, anorexia, confusão mental, irritabilidade, depressão, atonia gástrica, constipação. Então, perceba que são situações que o paciente idoso já vai estar exposto e a partir da deficiência da tiamina, esses riscos podem ser potencializados. Então, a constipação. Então, quando eu penso em regular o intestino, eu tenho que pensar não só em fibras, não só na ingestão adequada de águas, mas pensar também como que está a ingestão dos alimentos fonte na vitamina B1, né? Na tiamina, por exemplo, tá bom? Então, muita atenção com relação a isso. No caso do idoso, ele já produz menos ácido clorídrico e a deficiência da tiamina, a deficiência da vitamina B1 já potencializa a menor secreção de ácido clorídrico, ou seja, se ele tem deficiência dessa vitamina B1, que é a tiamina, ele vai produzir, vai secretar menos ácido clorídrico, isso vai comprometer ainda mais a biodisponibilidade do ferro, não M, do cálcio, por exemplo. Então, muita atenção, tá certo? Com relação à vitamina B3, a niacina, a deficiência dela é conhecida como pellagra. Eu não trouxe aqui nesse slide, agora que eu me lembrei, mas a deficiência da B2, que é a riboflavina, ela é muito conhecida como quelite angular. Então, aquela assadura no cantinho da boca, né, que eu já coloquei em algumas questões, elas nos sinaliza possível deficiência de vitamina B2, tá? Então, alguns indivíduos, ele pode se queixar com frequência, eu sinto como se eu tivesse chupado limão, fica tudo ácido aqui nas extremidades dos meus lábios, né, da minha boca. Então, isso está muito relacionado, é conhecido como estomatite angular ou quelite angular, tá certo? Está muito relacionado à possível carência da vitamina B2. No caso da vitamina B3 ou niacina, a deficiência dela é conhecida como pellagra, e aqui na foto traz, né, como que essa pellagra se manifesta na pele. Então, perceba que há uma alteração na textura dessa pele, né, na coloração dessa pele, é conhecida como uma dermatite eritematosa, e os sinais e sintomas relacionados à deficiência da vitamina B3 ou da niacina é a fraqueza muscular, a anorexia e indigestão, assim como a B1, erupções cutâneas, demência e diarreia. As possíveis causas relacionadas à deficiência dessa vitamina estão muito relacionada à ingestão excessiva do álcool. Então, perceba que a ingestão excessiva de álcool e tabaco expõe esse paciente ao risco de deficiência de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, as vitaminas hidrossolúveis, tá? Assim como também a ingestão excessiva de leucina. A leucina é um aminoácido, né? E quando ingerido em grande quantidade, ela pode favorecer a deficiência da vitamina B3. Como que eu aprendi? Ai, professor, eu não consigo decorar esses nomes. B1, B2, B3. Então, pensa assim. B1, tá? Eu tenho lá. B1, 1, eu puxo o tracinho em cima, tiamina. B2, eu não faço 2. Se eu puxar o tracinho do lado, eu tenho um R, riboflavina. E a B3, se eu pegar o 3 e deitar ele, eu tenho um N, niacina. Assim eu aprendi, e eu espero que vocês aprendam também, para sempre associar a nomenclatura ao número, tá? Então, B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, ok? E aí vamos falar um pouco agora sobre as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas ADEC, né? Que significa vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Falamos já da vitamina A, falamos da vitamina D e vamos falar agora da vitamina E. A vitamina E é uma vitamina muito importante para a saúde cerebral desse paciente. Então, ela é uma vitamina antioxidante, ela é uma vitamina que tem uma função, uma participação muito grande na saúde celular,
né, no combate dos radicais livres. Então, ela está muito relacionada na prevenção, por exemplo, de doenças de Alzheimer, doenças neurodegenerativas. Então, que são bem comuns nessa terceira idade. Então, manter uma adequada oferta das vitaminas lipossolúveis, especialmente a vitamina E, está diretamente relacionada à saúde celular, está diretamente relacionado também à saúde cerebral desse paciente e está diretamente relacionada também no combate aos radicais livres, ok? Que na verdade está diretamente relacionado. Então, quanto mais radicais livres a gente produz, a gente acaba destruindo essas células, né? E por isso a gente fala que é uma doença neurodegenerativa. E a vitamina E, ela tem um papel, a partir da sua função antioxidante, de combater esses radicais livres, preservando a saúde desses neurônios, a saúde dessas células, tá certo? No caso da vitamina K, ela é uma vitamina conhecida como anti-hemorrágica, tá? É uma vitamina que está diretamente relacionada à formação das células de coagulação, então ela previne hemorragias nesse paciente. É uma célula que nós produzimos a partir da nossa flora intestinal, desde que essa flora esteja bem equilibrada. Então, o paciente idoso que já tem todos os fatores relacionados e que compromete o equilíbrio desse intestino, né, o ritmo intestinal, a gente precisa ficar muito atento. E nos atentar, eu estou com alergia atacando, vocês me conhecem, né? Essa alergia quando ataca. E nos atentar aos alimentos fonte de vitamina K. E quais são esses alimentos, né? Os folhosos verdes escuros. Então, tentar oferecer, tentar não, buscar oferecer para esse idoso folhosos. Então, utilizar folhosos no preparo, os temperos naturais, né? Coentro, cebolinha, salsinha, na alimentação desse idoso, porque são excelentes fontes de vitamina K. Eu tenho os conhecidos sucos verdes, né? Utilizar couve, por exemplo, no preparo de alguns sucos, né? Que também vai favorecer a oferta dessa vitamina através da alimentação, ok? Então, muita atenção. Com relação à oferta de fibras, no paciente idoso, a partir de 51 anos, que não é idoso, né? Então, essa referência traz que a partir dos 51 anos, eu tenho que estar oferecendo para o indivíduo do sexo masculino 38 gramas dia. Então, quando eu falo em fibras, eu falo em gramas dia. E quando eu falo, e no caso para o feminino, para o indivíduo, a partir de 60 anos do sexo feminino, eu vou estar oferecendo 21 gramas. Bem, essa quantidade, e não é só para o idoso, mas para o adulto também, oferecer para o adulto de 25 a 30 gramas de fibras, para o idoso de 38 para o sexo masculino e 21 para o sexo feminino de fibras, é muita fibra. Significa que eu tenho que oferecer muita fruta, muita verdura para atingir essa recomendação. E por vezes, a depender do paciente idoso, a gente não consiga oferecer. Então, a gente precisa lançar mão na dieta de algumas estratégias. Então, eu vou estar lançando mão eu vou estar utilizando farinha de aveia, eu vou estar utilizando, por exemplo, psyllium, tá? Que são fibras, prioritariamente fibras solúveis, tá? Que vão estar auxiliando na formação do bolo fecal, que vai estar auxiliando no controle glicêmico, que vai estar auxiliando na menor absorção da gordura oriunda da alimentação, porque esse é o papel das fibras, né? Em se tratando de fibras solúveis. Quando eu penso em regulação do ritmo intestinal, nós já falamos até aqui sobre a importância da água, das fibras, mas eu não vou oferecer apenas um tipo de fibra, até porque eu falei para vocês em sala de aula que nós não temos um alimento que seja só fibra solúvel ou só fibra insolúvel. Nós temos os alimentos que têm maior concentração de fibra solúvel ou de fibra insolúvel. E aí, a depender do objetivo, se o meu objetivo é regularizar ritmo intestinal, eu vou oferecer alimentos que priorizem fibras insolúveis, que vai estar estimulando o peristaltismo. Mas eu vou me atentar a partir de agora, porque nós já discutimos sobre a participação da vitamina B1 nesse peristaltismo, na movimentação dessas alças intestinais, porque nós vimos que a deficiência da tiamina está diretamente relacionada à constipação, por exemplo. Então, muito importante a gente pensar em ofertar esses alimentos, os alimentos fontes, né, dessas vitaminas. E aí vem também frutas, legumes, os cereais integrais, são excelentes fontes, tá certo? Mas, se eu estou oferecendo fibra, obrigatoriamente eu preciso manter esse paciente bem hidratado. Porque se eu estou oferecendo fibras e eu não me atento à oferta de água,
a ingestão hídrica desse paciente, eu vou estar causando sofrimento no processo de evacuação, porque eu vou estar constipando, eu vou estar ressecando ainda mais as fezes, tá? As dejeções. Então, muita atenção com relação a isso. Se eu estou falando de ritmo intestinal, de saúde intestinal, eu falo em fibras, eu falo em água, e no caso do idoso, eu vou me atentar também com relação, que é a pauta da aula de hoje, eu vou me atentar também com relação às vitaminas, a vitamina B1, que é a tiamina, ok? E quantas características físico-químicas da prescrição para esse idoso, né? O que é que eu devo estar considerando? Então, muita atenção à consistência da dieta. Então, o que é que vai predizer? O que é que vai determinar se essa dieta vai ser de consistência branda, de consistência normal, de consistência pastosa? É a capacidade funcional desse idoso em mastigar. Se ele mastiga, se ele tem arcada dentária completa, ou se ele tem uma prótese bem fixada, ou se ele fez uso dos implantes dentários e está tudo bem com a saúde bucal desse paciente, por que não oferecer um alimento de consistência normal? Aí depende do paciente, tá, gente? Então, muito importante a gente considerar isso. Mas se o meu paciente é um paciente frágil, um paciente que tem uma arcada dentária bem completa, não faz uso de prótese, né, que tem queixas com relação apresenta feridas na cavidade oral, tem queixa de sensibilidade, aí eu vou precisar realmente adaptar, vou precisar pensar na temperatura dessa refeição, né? Eu não vou estar oferecendo alimentos de temperaturas, alimentos muito quentes ou muito gelados. Então, eu preciso estar me atentando com relação a isso também, ok? Mas aqui a pauta é a consistência. Então, preste atenção, é a capacidade funcional desse indivíduo em mastigar os alimentos. Em se tratando de volume, não confundam. Ah, porque eu preciso oferecer um valor calórico alto, então eu tenho que dar muita comida. Não necessariamente, porque um paciente idoso ele não vai tolerar grandes volumes, tá? Ele não vai tolerar uma dieta com volume excessivo, ou seja, um quociente grama por caloria maior que 1. Ele não vai tolerar isso, a depender desse idoso, ok? Então, ele vai tolerar, geralmente, refeições com volume mais baixo, sendo que eu preciso me atentar à densidade calórica. Então, eu vou ter que oferecer preparações mais calóricas e menor volume, ok? Então, ao invés de oferecer só um suco, por exemplo, eu vou oferecer uma vitamina, porque eu tenho uma densidade calórica maior. Ao invés de eu oferecer uma sopa, um caldo, uma dieta semilíquida, uma sopa, somente a água de cocção, por exemplo, né? Aquele caldo de legumes. Ao invés de oferecer só um caldo de legumes para esse idoso, eu vou oferecer um, um, uma sopa mais encorpada, um creme de abóbora, um creme de feijão, porque eu tenho uma densidade calórica maior. Deu para entender? Eu posso manter o mesmo volume, só que com a densidade calórica maior. Presta atenção nisso. Com relação ao fracionamento, essa dieta, ela vai ter um fracionamento normal, ou seja, eu vou oferecer de 4 a 6 refeições, que é o recomendado durante todo o dia, ou eu vou pensar em oferecer uma dieta com fracionamento reduzido. Se eu vou oferecer uma dieta com fracionamento reduzido, menos refeições durante o dia, isso obrigatoriamente me faz oferecer grandes volumes de refeições, e isso não é o ideal, tá certo? Porque eu preciso atender o VET que está proposto, ok? Então, esses são alguns cuidados que vocês precisam estar considerando quando vocês forem considerar as características físicas da dieta, tá? Quando eu falo características físico-químicas da dieta, eu acabei invertendo os slides, mas quando eu falo em características físico-químicas, eu falo em fibras. Quando eu falo em características físicas, eu falo em fracionamento, eu falo em consistência, eu falo volume da dieta, eu falo em condimentos, que a gente falou na aula passada, né? Desculpe, condimentos não. Condimentos eu vou falar lá em características químicas, tá? E é algo importante também na prescrição de vocês, no se tratando de idoso, você dizer quanto de sal você vai oferecer. Qual é a recomendação de sal? Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomenda que o indivíduo sadio, ele deve consumir até 5 gramas de cloreto de sódio, que é sal, no dia, que é o sal de cozinha, tá? Em 5 gramas de sal, é oferecido 2 gramas de sódio.
Então, o indivíduo sadio, ele não deve consumir mais do que 2 gramas de sódio, que equivale a 5 gramas de cloreto de sódio. Então, muita atenção, porque às vezes os alunos se confundem, tá? Pode estar lá na questão. Qual a recomendação de cloreto de sódio? Cloreto de sódio é sal, 5 gramas, porque é cloreto de sódio, tá? Se eu tenho, e quantas gramas de sódio é recomendado? Então, se ele está ingerindo 5 gramas de cloreto de sódio, isso corresponde a quantos miligramas de sódio? 2.000 miligramas, que equivalem a 2 gramas de sódio. Tá certo? Não confundam. E aí, eu disponibilizei para vocês um estudo dirigido sobre idoso. Disponibilizei para vocês, reforçando aqui, 2 artigos como leitura complementar, que vocês devem estar lendo. E aí, ao final da aula de hoje, vocês já conseguem concluir a atividade do estudo dirigido 3, que eu já coloquei lá no CLES, as orientações, prazo de entrega, tudo direitinho, tá bom? Bons estudos, prestem muito atenção. Reforço aqui a necessidade de vocês estarem revisando a AV1, porque eu disse para vocês nas aulas presenciais que as fragilidades que eu identifiquei na AV1 poderão cair na AV2, até porque envolve prescrição. Então, se você errou na AV1, a prescrição, o erro de cálculo do VET, refaça, releia todas as questões objetivas, veja onde foi que vocês erraram, né? Quando que a gente classifica uma dieta como hiper ou normo, seja normoproteica, hipoproteica ou hiperproteica. Então, enfim, é só um exemplo. Quais são os parâmetros que a gente tem que estar considerando para esta classificação? Em se tratando de características físicas da dieta, a gente pode classificar essa dieta pelo fracionamento, pelo volume, pela consistência, né? Como que eu alcanço o volume dessa dieta? Eu vou fazer um quociente, eu vou pegar o total em gramas de alimento e vou dividir do alimento, da preparação, e vou dividir pelo total de calorias, tá certo? Então, se esse valor der igual a 1, eu classifico essa dieta como volume normal. Se essa relação grama por caloria der maior que 1, eu digo que o volume é aumentado. E se essa relação der menor do que 1, eu digo que o volume é reduzido. Tá certo? Então, boa sorte, muito obrigada, tá? Por todo o semestre, muito obrigada pelas trocas e nos veremos na AV2. Beijo. E aí, eu finalizo. Deixa eu tentar finalizar agora, parar de gravar. Eu não sei. Deixa eu tentar parar aqui. Parar aqui de compartilhar e vou parar de gravar também. Parar a transcrição, parar a gravação. Parar. Beijos.